Olá pessoal, bom, estamos aqui na beira da praia para a gente fazer uma revisão aí, fazer um complemento para a nossa aula de número 12. Foi a aula de gravitação universal e numa época assim que a gente fala cada vez mais na aplicação da física, das matérias do cotidiano, vamos falar hoje sobre marés. Em geografia vocês falam sobre marés, mas o estudo das marés ele é muito vinculado à física e é relativamente complexo esse estudo das marés. Por quê? Porque envolve força de atração gravitacional, aquela que a gente viu em aula do Newton, constante de gravitação, produto de massa dividido pelo quadrado da distância entre as massas. E a atração ocorre por parte do Sol e da Lua. Envolve-se também diferença de distância entre diferentes pontos da Terra e os astros, que gera forças diferentes, alguns efeitos de aceleração. Então o estudo das marés ele termina sendo um estudo bastante complexo. O que a gente vai fazer é te explicar ele de uma forma um pouco mais simplificada e suficiente para que numa prova como a do Enem, como uma prova como a da PUC, como a da URGS, tu possa responder. Em primeiro lugar, as marés são então movimentos oceânicos, são movimentos periódicos e de subida e descida do nível do mar. A gente inclusive agora já está aqui com o final da tarde, são quase 18 horas, e a gente consegue observar já a maré subindo, né? É possível observar já o nível do mar subindo, chegando já a um ponto onde ele não chegava de manhã. Isso acontece porque a água sofre efeitos da atração gravitacional diferentes da Terra. E essa atração se dá por parte do Sol e da Lua. Pode a pessoa se enganar achando que a força do Sol é mais intensa. Realmente, o Sol tem muito mais massa do que a Lua, mas a distância do Sol à Terra é muito maior do que a Lua. E quando a gente aplica aquela relaçãozinha do Gzão, produto de massa, inverso do quadrado da distância, para Terra-Sol e Terra-Lua, a gente chega na força de atração do Sol sobre os oceanos, lagos e rios também sofrem essa atração. Mas a força do Sol ela é cerca da metade, aproximadamente a metade da força de atração da Lua. Então a Lua é mais intensa, a força da Lua é mais intensa. Outro ponto importante, as marés apresentam-se de maneira mais acentuada quando o Sol e a Lua ficam alinhados. Porque com o Sol e a Lua alinhados, as forças são de mesmo efeito. Tu vai ter a atração do Sol e a atração da Lua. A pergunta é, por que a maré acontece dos dois lados do planeta? E a resposta, se a gente considerar, vamos pegar a Lua está mais próxima da água, que está virada, parte da Terra que está virada para a Lua, a água está mais próxima da Lua, depois vem a Terra que está abaixo da água, lá do outro lado do planeta a gente tem outro ponto da Terra e mais adiante o outro ponto da água que está do lado oposto. Quanto mais longe eu fui, menor foi a força. Então, no momento em que eu estou na face voltada para a Lua, a força sobre a água é maior do que a força sobre a Terra, o que vai fazer com que a água tenha um deslocamento para cima. Lá do outro lado, a força sobre a Terra é maior, consequentemente, a força sobre a superfície da água é menor, e também vai provocar um alargamento. Então a maré alta ocorre dos dois lados. Isso quando a gente está falando de lua nova e lua crescente, que são as luas que estão alinhadas com o Sol, onde a força é mais intensa. Ali a maré se manifesta de maneira mais acentuada. Quando a gente tem quarto minguante e quarto crescente, aí nós temos a Lua formando um alinhamento de 90 graus com o Sol. E aí eu já tenho uma força mais intensa, uma maré se manifestando nos polos de maneira mais intensa, e na região equatorial de maneira menos intensa. As diferenças assim de tempo das marés, elas giram em torno de 12 horas, né? A cada 24 horas a gente teria duas marés altas e duas marés baixas. E é muito variável essa distância de maré, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Litoral, no litoral gaúcho, a gente chega em torno ali de 1 metro, quando a coisa é bem acentuada, né? A diferença de superfície, de elevação da água. Agora, o local mais acentuado de maré que a gente conhece é no litoral da França, né? Do Monte Saint-Michel, e lá nós temos 14 metros de diferença. No Brasil, é no Maranhão onde essa diferença assim, é mais acentuada. A gente espera que tenha entendido bem esse movimento das marés e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.